Pronto, a gravação iniciou e agora iniciamos oficialmente a aula. E eu vou começar já trazendo um feedback, que eu acho que é sempre importante que todos vocês lembrem bastante, que é essa dica de não pensar em caixinhas quando a gente vai montar os looks. A maior questão que eu vejo quando vocês, com as pessoas que sentem dificuldade mesmo com os looks, tem mais a ver com não testar, não experimentar, e eu espero que a essa altura, se vocês já viram o curso todo, vocês já estejam levando isso mais na prática, né? Porque muitas vezes é só falta de a gente pegar e misturar as peças, não ter medo de fazer combinações, e testar é onde a gente vai ganhando o repertório. Então, é realmente muito importante que vocês levem isso em conta, porque assim como a Monique, né, que viu que tinha mais coisa do que imaginava, e quando começou a testar mais, experimentar combinações que não tinha pensado, viu quanto o armário multiplicou. Então, o segredo do armário, ele está muito mais, às vezes, na mudança do nosso olhar, do que necessariamente na mudança do armário. Especialmente se você já tiver um armário com peças que te representam, não estiverem uma mudança de estilo muito grande, onde está muito desencontrado, ou em corpo, rotina, estilo, mas de um modo geral, quando a gente tem muitas peças, provavelmente o que precisa mudar primeiro é o nosso olhar. E depois, sim, essas combinações vão aparecer. Espero que a essa altura vocês já tenham conseguido também testar isso um pouquinho mais, porque é onde os looks acontecem. E trazendo, então, uma próxima pergunta. Eu achei essa aqui muito interessante, porque imagino que todas vocês estejam também com uma lista de peças por aí para adquirir, que é o que todas acabam precisando, que a gente vai percebendo na hora de montar esse armário funcional. Então, ela finalizou o curso e fez a lista de peças, e se ela for na Renner para comprar uma calça off-white reta, pode ser que não encontre e acabe comprando coisas fora da lista. Se ela comprar online, ela ponderou que evita alguma distração, mas ao mesmo tempo é difícil de comprar online. Como saber se vai ficar bom no meu corpo? Queria uma dica prática de experiência. É melhor online, devolve se não servir? Existe algum outro truque que facilite essa escolha? E temos aqui alguns pontos para considerar. Eu trouxe aqui a nossa ideia da calça reta off-white, coloquei uma aqui para exemplificar. E, primeiro, se você já tiver em mente um modelo muito específico que você quer, se você sabe até o tecido, por exemplo, eu quero uma que é de sarja mesmo, ou eu quero de tecido mais leve, eu quero mais estruturada. Quando a gente já está muito com uma peça na cabeça, eu considero que é um pouco frustrante a gente ir nas lojas e ficar procurando especificamente por aquela peça, a menos que seja uma peça muito em alta, ou alguma tendência, que aí você sabe que vai encontrar com mais facilidade. Fora isso, é difícil de a gente buscar essa peça. Então, eu considero que se estiver muito específica a sua busca, é mais fácil ir em lojas online. Jogar no Google mesmo, calça reta, off-white, e testar outros nomes, outras variações também. Então, testem, por exemplo, com o tecido, ou calça leve, ou calça, talvez até trocando um pouco o modelo, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre modelagem também, calça cenoura, tentando algumas variações também possível, para que você chegue no modelo ideal, quando encontrar ali no Google. E ali por ali eu também acho interessante, porque a gente acaba descobrindo algumas marcas por aí. Depois, tem alguma margem para escolha? De repente eu quero uma calça clara, mas eu não sei nem que calça é essa. Eu só sei que seria uma calça fácil de combinar no meu armário. Nesse caso, eu acho que é mais fácil na loja física, porque você não sabe, às vezes, nem o que pesquisar muito ali no Google. Na verdade, eu acho que nesse caso da calça off-white, talvez até seja mais fácil, porque você já tem o tipo de peça e a cor. Mas muitas vezes a gente quer uma blusa que seja diferente do que a gente tem, e a gente não sabe exatamente o que está buscando, não sabe se tem um decote específico que quer, ou quer uma blusa estampada e eu não sei que estampa é essa. Nesse caso, eu acho que vale mesmo fazer uma busca melhor, né? E se principalmente a peça for uma novidade para você, nesse caso, é importante que a gente vá para a loja física, pelo menos para ter esse repertório de como que essa peça me veste. Então, se você não tem nenhuma calça reta,
Eu acho que vai para a loja física, nem que seja para desbloquear a ideia de como que essa peça veste, se ela realmente tem que ser reta, como é que fica o caimento quando eu pego uma mais leve ou uma mais estruturada. Então, a loja física, para mim, é esse local de teste, de ampliar repertório, não só para compra. E pode ser até interessante você pegar uma calça que não é branca, não é off-white, para ver como o modelo veste. Quanto mais a gente prova, tanto na loja física, ou até se provar em casa e devolver no caso do online, mais a gente entende o que vai ficando bom no nosso caso. E eu acho também que a gente consegue pegar o jeitinho da compra online, de olhar melhor a foto com zoom e ver se, por exemplo, o bolso dessa calça está marcando e talvez ela seja um pouco transparente, ou se talvez ela ficou um pouco mais justa, e eu queria um modelo mais solto. Então, tudo isso a gente consegue também ir pegando o jeitinho da compra online para fazer com que a gente consiga acertar um pouco mais. Então, nos dois casos, eu sinto que a gente ganha bastante repertório. Porém, tem alguns pontos importantes aqui para vocês considerarem também. Ela citou que se ela for na loja física, ela vai talvez sair da lista. A Monique está até aqui na conversa, né, Monique? E assim, o que eu acho importante vocês lembrarem? Nem sempre vai ser ruim. Porque se você já está buscando esse armário funcional, talvez lá você veja peças que não estavam na lista, mas que também vão render muito bem, ou também vão trazer uma variedade. Por exemplo, blusas. Eu sempre acho que blusas é importante ter no armário, e quanto mais, melhor. E nem sempre é algo fácil de a gente encontrar. Então, às vezes, vale a pena mesmo, por oportunidade, fazer alguma compra ali nessa loja. Só não vale esquecer do que é variedade no armário, comprar mais do mesmo, se empolgar ali com a peça, sendo que, na verdade, nem é tão interessante assim. Mas, de um modo geral, sair da lista de compras não necessariamente vai ser ruim, a menos que eu tenha um orçamento muito pré-definido, e se eu comprar essa, isso vai me impossibilitar de comprar outra que é mais prioridade, que vai fazer mais diferença no meu armário. Aí sim, aí eu acho que vale segurar essa compra e fazer estritamente o necessário para que você use melhor esse valor para fazer o investimento em peças que você vai sentir mais diferença depois. Outro ponto importante, ter um repertório de lojas que te vestem bem. Quando a gente descobre que a gente veste tal tamanho de uma marca, ou que as calças de tal loja vestem bem, fica muito mais fácil para a gente comprar, porque eu sei que calça é mais complicado do que outros tipos de peça na hora de vestir, porque tem quadril, tem todo o movimento que a gente precisa fazer com a calça, tem a cintura. Então, são vários pontos ao mesmo tempo que essa calça precisa vestir bem. Tem que ter confortável, além do estilo que a gente está procurando, a cor que vai funcionar no armário. Então, eu sinto que tem uma complexidade a mais. Então, se nós tivermos um repertório de lojas que nos vestem bem, a gente acaba saindo ganhando aí na hora de buscar essa peça. E compra online sempre considerando que é teste. Por quê? A gente já tem que considerar que vai ter que devolver. Quando a gente compra online e não considera isso, eu acho que é mais fácil vou comprar só uma. É só a calça off-white que eu estou buscando mesmo. E se você, às vezes, vai pronta para fazer uma compra teste, você pode pegar também peças que não, talvez não pegaria, mas já que você sabe que vai devolver, vou tentar pegar essa aqui que eu nunca provei, mas eu acho que pode ser interessante para o meu estilo. Ou vou pegar duas calças de tamanhos diferentes, porque eu sei que eu vou devolver no final. E até isso me lembra uma compra que eu fiz no fim do ano, que foi, inclusive, de um colete com uma saia, que eu usei no Natal, usei no Ano Novo, e talvez vocês tenham visto no Instagram. Eu comprei várias peças, já considerando que era uma compra de teste, para provar, como se eu estivesse em um provador. E, curiosamente, as peças que deram certo foram essas que eu meio que me arrisquei. Então, o colete, não esperava que daria certo, mas acabou ficando bom. Então, eu acho que é interessante também a gente se abrir, né, para já considerar. Outro ponto aqui que também acho legal vocês lembrarem, se eu estou procurando a calça off-white, já vale até, às vezes, eu comprar em mais de uma loja para testar, para ter repertório de comparação também. Então, realmente usem
como teste, lembrem que dá para devolver sempre em 7 dias, só não vão perder o prazo, e que é para a gente buscar essa praticidade, mas ao mesmo tempo, né, aproveitar também para teste, assim como aproveitaria um provador, certo? Então, nesse caso, eu acho que vale, Monique, você buscar um pouco em loja online mesmo, e se tiver um pouco mais de margem para escolha, aí sim eu acho que talvez vale você ir para uma loja física. Me conta aqui se eu tirei a sua dúvida, e se alguém tiver também mais alguma dúvida sobre compra online, ou sobre mais algum ponto, a gente vai conversando aqui. Se vocês preferirem ligar a câmera também para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? E agora, como saber se a roupa tem um bom caimento? A Monique já falou aqui que já sabe como que é a calça, então vai partir para a loja online. E nem sempre, né, Monique? Mesmo tendo essa peça em mente, nem sempre é fácil, né? Mas, enfim, sinal de que vai ser uma boa compra quando ela acontecer, porque você já está mais certeira de como ela tem que vestir, de qual efeito que ela vai dar. Agora, falando sobre caimento, a pergunta da Paula. Quando a gente fala em caimento, na verdade, a gente está prestando atenção se a peça veste bem, como que é a estrutura dessa peça e como ela cai no corpo, certo? Então, o que a gente precisa observar? Onde estão as costuras, se elas estão alinhadas, se ela não fica repuxada. Então, às vezes acontece de alguma costura que fica saindo do lugar aqui na frente dessa calça, por exemplo. Se os bolsos ficam muito abertos, sinal de que ela não vestiu legal. Ou então, se até ela tem umas pregas, mas a prega está muito esticada, talvez ela também não esteja no tamanho correto, para que essa prega vista da forma correta. E também o conforto na hora que a gente senta, na hora que a gente anda, isso também precisa ser considerado. Então, principalmente quando a gente está falando de caimento, é como essa peça veste no corpo. Então, como ela está em questão de costura, e isso vai depender, muitas vezes, do corpo também que ela veste, tá? Só que a gente precisa avaliar. Tem algo que pode ser da estrutura da peça, a forma que ela foi feita, a costura da torta, vai vestir torta em todo mundo. Só que também pode ser, às vezes, um erro de tamanho, como eu falei no caso das pregas. Quando a gente fala em calça especificamente, a calça precisa servir no nosso quadril, e se caso a gente precisar de um ajuste de a perna ficou mais larga do que a gente queria, ou a cintura também sobrou, isso cabe ajuste. Então, às vezes, a gente precisa de algum ajuste para que essa peça tenha um bom caimento, para que ela vista legal no corpo, tá? E eu acho que muitas vezes as pessoas procuram por peças querendo que a peça vista 100%. Isso não vai acontecer necessariamente. E mesmo assim, pode ser uma boa peça. Acho que ainda mais quando a gente vai vendo que a compra é difícil de encontrar exatamente como a gente quer, acabamos nos abrindo mais para buscar alguma peça com ajuste, mesmo que só aumente o valor da peça, porque a gente vai ter um gasto a mais. Só um ponto aqui a Erika trouxe no chat sobre a demora da devolução. Sim, isso é um ponto que aí vai de loja a loja, e que algumas lojas devolvem em crédito e não estorno do pagamento. Na verdade, todas as lojas são obrigadas a dar a opção, a menos que você tenha passado do prazo. Mas se você tiver no prazo de 7 dias, é obrigatório que a gente possa devolver quando é feita uma compra online, tá? Então, pode ser que a loja, às vezes, dê uma forçadinha para que venha não venha o estorno, mas venha em créditos, mas é um direito nosso. Então, voltando, quando a gente fala que em questão de ajuste, é importante considerar, e principalmente, quando a gente fala em ajuste, não é uma reforma, tá? Não é mudar totalmente a modelagem, tem ajustes e tem reformas. Então, se a barra está mais longa, a cintura está sobrando, se a perna ficou um pouquinho mais larga só porque você precisava, isso tudo cabe ajuste, tá? E é sempre bom ter uma pessoa de confiança que você saiba que não vai, que vai dar continuidade para aquela peça, vai fazer o ajuste da forma correta, porque isso tem a ver com manutenção do nosso armário. Então, é bem importante que a gente tenha alguém de confiança para esse tipo de serviço de ajuste. Então, é isso. Caimento, então, é como essa peça veste no corpo, e principalmente para a gente avaliar estrutura,
é realmente o local das costuras, em como ela está vestindo. E tem um pouco também do estilo da peça, só para vocês terem ideia. Quando a gente fala em costura de uma blusa, não necessariamente a costura tem que estar no local certo, tem que ver qual é a proposta. Muitas vezes a blusa tem uma cava mais deslocada, e isso faz parte, tá? Então depende um pouco do efeito de cada peça, mas de uma forma geral a gente consegue entender ali se essas costuras estão alinhadas, se ela vai ter um bom acabamento assim no corpo. Priscila comentou aqui que tem dificuldade com ajuste de calça, porque normalmente fica boa na cintura, mas larga no quadril e nas pernas. E aí o ajuste não fica muito certo. O ideal é que essa calça sirva bem no quadril, e que aí o restante dos ajustes sejam feitos. Eu acho que tem alguns pontos também de repente, escolheu, se você tem muita dificuldade, às vezes escolher uma calça que tem um pouco de elástico atrás, para ela não ter que ficar exatamente naquele modelo, vestindo, sabe, perfeitamente ali, que não tem margem para, até para alguma mudança de corpo, eu acho que é interessante. Então, eu acho que isso dá para considerar, mas, de um modo geral, Priscila, é isso, a gente tem que fazer com que ela sirva no quadril, mas entendo que, às vezes, esse ajuste não é tão simples. Por isso que eu acho até aqui que é válido a gente buscar uma marca que já... Ah, entendi. Quando serve no quadril, ela fica mais apertada na cintura. Então, no caso, acaba tendo que fazer ajuste em quase toda, né? Eu acho que esses recursos de ter algum elástico pode ajudar. E também, às vezes, é que depende muito do modelo também que a gente está falando, né? Eu vou falar alguma coisa que tem um pouco mais de elastano, mas depende muito do modelo. Mas realmente tem que analisar. O ideal seria mesmo, né? Pensar mais no quadril, que ele vista bem ali e ajustar o restante. Porque geralmente é o contrário, né? Ela serve mais no quadril e sobra na cintura. Então depende um pouco do modelo. Entendi. Teria que avaliar mesmo caso a caso. Já vendo aqui outras perguntas. Caimento de peças. Sinto que quando compro na Zara online, as peças dificilmente vestem bem e precisam de muitos ajustes. Pode ser que eu estou comprando errado, fora dos meus limites de estilo? Eu acho que as fotos da Zara não ajudam em nada para que a gente possa entender o caimento das peças. Tem esse ponto, né? Eu acho que muitas vezes as modelos são muito magras ou a pose não ajuda também. Fora que muitas peças, às vezes, nem tem modelo junto, né? Então fica uma compra um pouco no escuro. E também, é um outro ponto que daqui a pouco a gente entra também, quando a gente fala em uma loja de departamento, ela tem muitas alas separadas, vamos dizer assim, muitas linhas diferentes. Então, é uma loja que vai ter um pouco de tudo. Diferente de uma marca que tem um DNA, que tem um estilo, que tem um tamanho. Então, isso eu considero que é um ponto de dificuldade quando a gente fala em lojas de departamento. Então, eu acho que eu olharia de novo as fotos do que você escolheu para ver se aquilo que você percebeu dava para ver ali, ou se talvez realmente as fotos não estavam te ajudando, porque eu acho que é bem possível também. Fazer pano na frente da calça tem a ver com caimento? Eu vejo que muita gente fica preocupada com isso quando a gente senta, tá? E aí, nesse caso, quando a gente fala de calças soltinhas, sim, vai sobrar, tá? Mas quando a gente fala da gente em pé com a calça e tudo mais, sim, pode ser que o gancho dela, por exemplo, esteja sobrando um pouco e esteja muito grande e aí sobra um pouco mais. Então, sim, é possível. Ou, às vezes, eu sinto que tem calças jeans que parece que precisavam de um pouco de elastano para ficar mais certinhas, porque elas ficam sobrando um pouco mais se elas tentam ficar justas.
Porque quando ela vai ficar mais larga, às vezes fica um pouco mais fácil de não ter esse detalhe sobrando. Então, sim, tem a ver com a estrutura da peça também. Vamos para a próxima pergunta, que logo vem outras aí que vocês já vão lembrando. Tenho dúvida em relação à camisa. Sou formato retângulo, então não tem muita cintura. E quando eu coloco uma camisa, tenho a sensação de ficar mais reta. Não sei se é pelo tecido, porque tem uns mais encorpados. Tem tecido que tem melhor caimento, que deixa a gente arrumada, sem estar com a sensação de que nem um soldadinho. Nesse caso, quando a gente fala em caimento, a gente já está falando do caimento do tecido especificamente, tá? Então, sim, um tecido mais grosso, ele vai fazer uma estrutura no nosso corpo que vai deixar essa camisa meio inteirona, provavelmente. Então, eu trouxe uns pontos aqui para vocês considerarem. Eu sei que quando a gente fala nisso, a gente pensa em nome do tecido, para facilitar essa busca, né? Mas, mais importante do que isso é ver se ele é mais leve ou mais firme. Nesse caso aqui da foto, vocês podem perceber que aqui a gente tem uma calça aqui, uma blusa, uma camisa, que é um pouco mais leve, e a gente pode ver que aqui, quando ela cai muito leve. Essa aqui, dá para ver que ela tá realmente bem certinha no corpo, que ela fica até um pouquinho mais levantadinha, e que não nem deu para deixar um caimento ali. Então, isso a gente consegue perceber muitas vezes nas fotos, se for uma compra online. E a gente pode observar, então, que quanto mais maleável, mais um caimento próximo do corpo vai ter, e não vai dar essa sensação de criar uma silhueta que fica longe do corpo, que aí faz parecer, fica difícil de colocar por dentro, de deixar uma cintura mais marcada, né, de trazer um pouco mais de proporção para esse look. Então, é isso que a gente precisa procurar, tecidos mais leves. Como que a gente procura isso? Aqui eu coloquei alguns nomes que podem aparecer na hora da compra. Mais importante, quem já viu a parte de tecidos lá do curso, lembra que a gente fala em fibras. A fibra é o quê? A viscose, o algodão. E com isso, a seda também. E com isso é feito o tecido com as tramas. Então, o tecido, ele vai ser o tricoline, o crepe, mas isso aparece um pouco confuso nas lojas. Então, eu acabei colocando dessa forma que vocês vão encontrar. Então, na maioria das vezes, a viscose, o crepe, o cetim, a seda vão ter caimento. Mas avaliem o modelo, tá? Mas, de um modo geral, sim, se vai ter mais caimento, vai ser esse caimento mais leve. E aí, o crepe pode ser, por exemplo, de poliéster. Aí tem que ver também se você quer uma camisa que seja mais respirável ou é uma peça mais inverno. Se tudo bem ela ser de poliéster, que a gente já vai entrar nessa questão. Então, essas são alguns modelos que provavelmente, se tiver escrito lá no site, camisa de viscose, camisa de crepe, provavelmente vai estar indo nesse caminho mais leve. Porém, a gente tem, por exemplo, o algodão. Na maioria das vezes, quando ela é 100% algodão, grandes chances de ela ser mais encorpada, mais durinha, ficar mais armada no corpo, e aí dá um efeito que você, Fernanda, não vai gostar. Então, a gente também precisa avaliar. Por quê? O algodão também pode aparecer em um tecido muito fino, e eu tenho uma camisa que ela é listradinha, que eu consigo colocar por dentro tranquilamente, e ela ainda é 100% algodão. Só que a gramatura dela, o fato de ela ser mais fina, faz com que ela fique com mais caimento, assim, fique mais, um caimento mais fluido, tá? Então, o algodão, na maioria das vezes, vai estar um pouco mais durinho, mais armadinho, mas pode ser encontrado também mais leve. Isso vocês vão ter que avaliar olhando a foto do site, tentando investigar por ali. E o tricoline, por exemplo, em geral, ele é um tricoline muitas vezes de algodão, porque a gente está falando aqui do tecido, né? E aí a fibra dele pode ser o algodão. Ele vai ser, por exemplo, um material mais grossinho, que aí realmente vai para esse caminho mais oposto do que você não está procurando. Então, a questão aqui vai ser olhar mais se ele é leve ou não, tá? Esses nomes podem ajudar, mas vocês sempre precisam olhar caso a caso mesmo. Até porque algumas marcas podem enfim, apresentar alguns nomes ali. Por exemplo, linho. O linho também pode ser leve, mas já vi também alguns linhos que são mais durinhos. Então, avaliem de acordo com a foto da peça.
Inclusive, a camisa que eu tenho, que eu sempre indico, ela é de viscose. É uma que eu gosto muito e que consegue ter esse caimento leve. E acho que já puxa aqui o assunto da próxima pergunta, que é como saber quando o poliéster vale a pena. Para uma camisa que eu quero usar o ano inteiro, eu prefiro que ela seja mais leve de viscose, porque eu consigo usar aberta no verão, consigo aproveitar muito mais ela do que uma camisa que fica mais fechada, sendo de poliéster, tá? Mas não descarto também. Muitas vezes a gente pode encontrar, às vezes até numa mistura de fibras. Enfim, vamos então responder a pergunta do quando saber que o poliéster vale a pena. Quais são os meus critérios por aqui? Primeiro, lembrem que o poliéster não necessariamente, ele não é um tecido. Com poliéster se faz muito tecido diferente, porque ele é a fibra que vai originar esse tecido. Então, tem o crepe, tem o cetim, tem a malha, a gente vai encontrar de formas bem variadas. Quando que ele é interessante? Se você quer... o poliéster, já aproveitando a pergunta aqui da Tainara, ele não amassa, ele amassa menos. Então, às vezes, você ter quando a gente tem... Isso vocês têm lá no curso, né, as fibras, a explicação em um destaque, onde vocês vão ver lá se amassa ou não amassa. E quando a gente tem, por exemplo, poliéster, ele não amassa. Então, é super interessante ter uma mistura com viscose, por exemplo. Aqui, essa minha camisa que vocês estão vendo aqui, que são peças do meu armário que eu coloquei para exemplificar, essa aqui é uma camisa que eu tenho, que ela tem um pouco de poliéster. Isso faz com que ela amasse menos. Então, acho perfeito. Então, para quem quer essa praticidade da peça não amassar, é ótimo. Quando a peça precisa manter a forma, por exemplo, não tem como a gente ter uma peça assim de plissado, que é um plissado que vai ficar marcado na peça, em um outro tipo de tecido. Em geral, ele vai aparecer já em um tecido sintético. Então, é super interessante. O PU, por exemplo, ele é um poliéster, né, a composição também vai ser... Aliás, agora, eu acho que até... Não lembro se é o forro dela. Mas, enfim, muitas saias acho que uma outra saia que eu tinha aí, sim, ela era de poliéster. Essa aqui, não acaba não sendo, mas eu acho que serve como exemplo a questão de ela ser plissada. Aqui também, essa calça, ela não amassa muito. Por mais que ela não amasse, eu acho que ela funciona para o meu verão, tá? Por mais que a gente tenha peças que sejam mais... que a gente indique mais para não pegar muito calor, porque ela retém mais calor no caso do poliéster, vocês precisam também avaliar qual é o tipo de peça. Então, como eu falei, a camisa eu não pegaria na parte de cima se eu quisesse para verão. Mas uma calça que tem um tecido muito leve, para mim já funciona, tá? E eu gosto muito de calças que não amassem. Realmente é uma coisa que me incomoda, a calça ficar muito amarrotada, não me sinto muito arrumada. Então, a maioria das minhas calças, ela não amassa, que é o caso dessa jogger aqui. Essa outra calça, que é uma pantalona, também, ela é uma calça de verão, e ela também tem poliéster na composição, mas é um tecido leve, é um tecido que eu nem sinto realmente muito quente quando eu uso no verão. E o fato de ela ser também uma modelagem mais solta também ajuda nisso. Então, por isso que tem que casar bem o modelo da peça que ela está aparecendo, qual é o tecido, se ele é leve, se ele é mais fino, mais grosso, porque isso vai impactar no resultado final para a gente entender desse conforto térmico. Essa aqui também é uma blusa bem verão, mas ela não tem alça, então não vejo problema nenhum, uso bastante no verão também, tá? Se fosse uma blusa com mais mangas e tudo mais, muito fechada por aqui, pela gola, aí sim não seria a minha opção. E, por fim, as peças, terceira peça de inverno, por exemplo, para blazer, inclusive o blazer não desbota, o poliéster tem essa característica, e para quem me acompanha aqui sabe que eu já tive um outro blazer que era de linho azul marinho e ele ficou um pouco desbotado. Então, ele foi substituído por esse. Então, por isso que precisa ser avaliado caso a caso. A gente tem os prós e contras do poliéster, né? E aí, então, o que eu evito? Uma parte de cima muito fechada, muito justa, principalmente de verão, ou uma parte de baixo que seja muito grossa para calor.
E eu acho que é sempre legal vocês olharem, eu gosto dessa peça, qual será a composição dela lá na etiqueta? E aí vocês vão ganhando esse repertório. Nossa, essa blusa aqui, ela é muito quente quando eu uso. Então, eu acho que talvez eu não deva comprar mais uma peça assim de poliéster, porque me limita. Então, tudo depende do lugar que você mora, né, das ocasiões que você frequenta, se tá mais no ar-condicionado, se não tá, sabe? Então, tudo tem a ver com a sua rotina junto com aquela peça. E aí, fica ali aquele lembrete de olhar a gramatura, qual é o tipo de peça, né? Muitas vezes, um poliéster mais fino e mais fluido, ele pode ser até mais confortável do que um algodão muito grosso, muito pesado, que pode aparecer, por exemplo, naquela camisa que a gente estava comentando. A calça branca, ela é da Amaro, infelizmente antiga, mas agora nunca mais encontrei um modelo parecido. Então, só para reiterar aqui que a Tainara perguntou sobre o tecido que amassa muito, lembrem que a mistura de fibras ela é interessante, então ter um pouco de poliéster para ajudar a não amassar ajuda em algumas peças que a gente queira, né, que ao mesmo tempo tem respirabilidade, então a mistura é super bem-vinda. Tenho dificuldade de saber o nome das peças, nome das modelagens, para buscar nos sites. E aí ela até comentou que recentemente descobriu que adora gola canoa, mas não ia adivinhar o nome nunca. Ou que abriu o site da Insider e não sabia a diferença entre o modelo das calças, e para ela o modelo o efeito era muito parecido. Entender o nome das modelagens seria muito útil para mim. Então, Amanda, com a sua sugestão, a gente vai providenciar um destaque no curso, até buscando diretamente em lojas online, para atualizar um pouco vocês de algumas modelagens que estão por aí, e de como são esses modelos. Porém, tem alguns pontos que já vale a gente conversar desde já. Que o mesmo nome pode variar entre as marcas, não vai ser um consenso geral, tá? Então, uma marca pode criar também uma nomenclatura própria para chamar um slim, sendo que, né, o slim pode variar. Então, não fiquem tão presas na hora da busca para olhar estritamente aquele nome, ou levar aquele nome como uma verdade absoluta, tá? E principalmente tendências vão trazendo outras nomenclaturas. E aí, um exemplo, essa calça aqui foi uma calça que eu comprei no site, olhando em loja online, foi aquela mesma compra que eu comentei do colete. Aqui, olhando, eu olhei que ela era uma calça cenoura, então é exatamente o modelo que eu gosto. Aqui parecia isso também. Porém, quando ela chegou, ela veio numa modelagem cenoura um pouco mais atualizada, porque tem um modelo agora de calça que ele é um pouco mais balão, que tem sido chamada também de balloon, enfim. Então, esse modelo, ele fica mais aberto. Então, eu sinto que essa calça, ela já veio um pouco atualizada, é uma cenoura, mas ela já tem um pezinho lá em outro modelo. Então, eu senti ela, eu gostei muito de como ela vestiu em cima e tudo mais, só que quando chega na perna, eu senti ela muito larga. Daquele jeito que a minha barrinha de proporção não iria curtir. Então, é algo que iria me limitar, talvez eu só conseguiria usar se estivesse com salto ou com sandália rasteira, que desse um ar mais delicado, porque ela não estava 100% para o meu estilo, por isso que eu devolvi. Então, trouxe esse exemplo até para vocês verem que eu também erro a visão na compra online, faz parte, porque era teste, inclusive tinha mais peças ali sendo testadas ao mesmo tempo, e eu já sabia que iria devolver. E mesmo olhando, eu errei aqui o modelo, né? Parecia que ia dar certo e acabou não dando, por dar um efeito aí um pouco mais solto do que eu imaginava. Acho que um pouco também a pose da modelo aqui talvez não tenha ajudado, porque se ela estivesse mais reta, talvez eu teria visto um pouco melhor que essa costura aqui de fora, ela realmente ela traz ela ampliava um pouco mais a perna, tinha essa proposta, tá? Então, esse é um caso de que nem sempre a modelagem vai estar com o nome correto, porque eu acho que essa aqui saiu um pouquinho do modelo cenoura, por ser mais solta, e não afunilar tanto na barra. E, trazendo também a questão da calça da Insider, que ela tinha comentado,
Realmente, se a gente vai olhar aqui, na teoria, a teoria diz que a wide leg, ela é menos ampla do que uma pantalona. A pantalona abre mais a calça ali, né, na barra e tudo mais. Olhando por aqui, a calça da direita, ela parece mais ampla. Ela realmente é mais ampla, ela abre muito mais, se vocês olharem aqui. E ela é a wide leg da Insider, sendo que essa aqui é a pantalona e, na teoria, não é bem assim, tá? Então, quando você abre o site e acha meio parecido, porque você não precisa também focar tanto no nome. Foque mais no efeito que você está vendo ali. E talvez, se você achou que o efeito era parecido, talvez pode até ser que era mesmo, né? Então, as duas são amplas. Não sei se exatamente o caso que ela olhou era esse. Só que é só para trazer esse exemplo de que não é uma verdade absoluta o que está escrito no site, pode variar entre as marcas, pode não estar sendo usado da maneira correta. Então, levem mais em consideração a percepção da peça na modelo, de como ela está vestindo e do que ela parece ali olhando na foto, mais do que o nome, tá? Mas eu entendo também que o nome pode ser um ponto de partida, então nós vamos providenciar esse destaque que traz lá algumas modelagens comentadas para ampliar o olhar, especialmente para essas tendências novas que vão aparecendo, para vocês entenderem se elas são interessantes para vocês. A composição dela está diferente. A composição do look, será, Paula? Você diz que uma tá já com uma peça mais pesada do lado de cá e a outra com uma bota, e isso pode alterar a percepção do modelo? Sim, elas têm tecidos diferentes. A wide leg, ela é até pelo que eu vejo de liocel, não é bem o que eu penso. Eu acho que ela tem um material um pouco. É que ela parece bem uma malha, né? Eu acho que ela acaba marcando um pouco, assim, ela é bem fininha. Eu acho que a outra já. Inclusive, me parece que essa aqui ela deixa um pouquinho mais solta ali no começo da cintura, para a parte da barriga, do que essa aqui, que ela tem uma proposta meio solta desde já, e ela tem um tecido mais fino. A dúvida de qual seria mais fresco entre liocel e viscose, as duas são frescas, tá? Mas o que pode variar, aí pode ser em relação à gramatura do tecido, se ela for mais grossa, mas imagino que as duas sejam um pouco mais leves. Em via de regra, as duas são modelos mais respiráveis, que são frescos, tá? Então, é isso. Não levem tanto em conta, assim, a loja, o que a marca chama, mas usem como um ponto de partida, mas vão também na percepção de vocês sobre a peça na foto. Agora, uma outra questão. Tenho seios grandes e dificuldade de usar roupas com alcinha. O que fazer? Trouxe aqui alguns exemplos para ficar um pouco mais visual o que a gente pode fazer nesse caso, tá? Primeiro, realmente, quando a alça é mais fina, ele dá um contraste com mais volume e pode deixar isso ainda mais evidente. Então, essa dificuldade, ela faz sentido. Então, para que não fique tão contrastante assim, o que a gente pode fazer é usar uma alça um pouco mais larga. E quanto mais larga? Na verdade, o ideal é que você vá testando. E não é só a largura da alça que vai influenciar. A gente tem que juntar isso também, porque às vezes o decote também faz diferença. Reparem aqui um decote mais alto, mais fechado. Até a modelagem também. Então, são coisas que a gente precisa casar juntas. Você não vai precisar buscar esses 3 pontos ao mesmo tempo. Mas quando você provar, você pode observar, então, por que não gostou? Eu acho que essa alça aqui podia ser um pouquinho mais grossa. Ou ela poderia ser uma blusa um pouco mais ajustada e não tão reta, porque acaba parecendo mais volume ainda. Ou então o decote um pouco mais para baixo, até testar mesmo na hora de provar, sabe? Parece que um pouco mais para baixo ficaria um pouco melhor, ou um decote mais V, daria uma alongada melhor nessa região.
Então, são esses 3 pontos que não precisam coexistir, mas podem, e são pontos de atenção na hora que você for provar, para entender o que pode estar dando errado ali, na hora que você prova essa blusa de alcinha, tá? Então, sempre bato na tecla de que não é que não dá para usar alcinha, mas talvez você tenha que dar uma adaptada, né, e encontrar o melhor possível dentro desse modelo. Acho que aqui deu para ver a diferença, né? Me contem se vocês conseguiram perceber, que acaba, no primeiro caso, ele fica trazendo bastante volume e contraste ao mesmo tempo. Depois a gente consegue tirar um pouco dessa alcinha tão fina e também trazer um pouquinho aqui de mais definição para essa peça não ficar tão larga junto com o volume aqui do seio. Depois a gente coloca mais uma gola mais V que alonga essa região, e aí acaba dando menos destaque, assim. Ou aqui, onde a gente coloca essa alcinha um pouco mais larga para equilibrar. Tá? Então, daqui para cá a gente consegue, né, especialmente sentir bastante diferença. Até, Paula, fiz questão, até fui pedindo ali para gerar essas imagens, tentando, né, manter a modelo para que a gente pudesse visualizar bem a diferença entre elas. No caso do sutiã, tem algumas indicações, acho que tem o Laura da Intimissimi, é um modelo que todo mundo me indica, até para quem precisa de mais sustentação, mas acho que a gente pode até criar algum espaço lá para ter algumas trocas nesse quesito, né? Para quem já testou alguns modelos, porque é realmente a lingerie é algo que faz parte. Inclusive, ela está aqui na resposta seguinte também. Tenho uma cisma com a região do abdômen, porém gosto muito de calça de cintura alta. Como ajustar o look para ficar confortável na região da barriga sem que fique com um look largado ou evidenciando demais? Então, vamos lá. O principal, quando a gente fala de não marcar a barriga, é entender como que essa peça veste naquela região. Não tem necessariamente um modelo da calça que vai ficar bom, ou um tecido específico, mas é o conjunto, é como ela vai vestir, como vai ficar o caimento, né? Como vai vestir essa peça no seu corpo. Então, tem a questão do tecido. Se for um tecido muito que marca demais, muitas vezes, assim, mesmo até quem não tem barriga, às vezes marca quando tá com um tecido que tem essa propensão, que fica ali mostrando tudo, que, enfim, às vezes até a calcinha tá marcando, porque ele realmente marca demais. Então, observem bem o tecido, para que se ele for leve, é que ele pode ser leve e não necessariamente marcar também, tá? Depende um pouquinho do conjunto, de como vai ser essa modelagem. Então, a modelagem também, né, para que ela não fique, para que ela vista de um jeito que não aperte demais, que abrace o corpo, mas não marque muito. E a lingerie também faz muita diferença, tá? Então, vamos pensar que, no caso, por exemplo, colocar uma calcinha, às vezes, com uma cintura mais alta, faz com que esse acabamento pode ficar melhor, mesmo com essa peça de mais leve, de uma gramatura mais fininha, tá? E eu trouxe aqui esse exemplo. Eu vou abrir aqui 2 links para vocês, vou trocar aqui a tela. Só para vocês verem, porque muitas vezes, essa é a Cinderela de Mentira, o Instagram dela, e ela compartilha sempre os looks antes de ela colocar a roupa. E eu acho que isso é interessante, porque quando a gente vê as pessoas, a gente, né, não tem acesso a essa informação, então, como que essa peça está vestindo, como é o corpo da pessoa. E como ela mostra isso, eu acho que fica bem visível de como dá para fazer essa peça funcionar, ó. Queria que começasse daqui. Deixa eu trocar aqui primeiro. Vamos nesse primeiro, porque estava pausado aqui. Então, ó, ela mostra bastante que ela bota a cintura da calcinha mais alta para abraçar melhor, né? Ajuda a não marcar também. Então, isso é algo bem interessante de vocês observarem, né? Que tem mais a ver com como essa peça vai vestir. Ó, ela ficou soltinha, né? Ela tem um tecido, às vezes, que tem uma textura, isso também ajuda a não deixar marcar demais.
Ó, de lado, ó, como não seria certo, quando ela fica muito apertada, e aí ela marca de verdade. Mas quando ela fica no caimento que ela se propõe, que aqui é mais soltinha, ela já fica com um efeito bem diferente. Agora, vamos para um outro modelo da calça jeans. Ó, reparem. E tudo que a gente coloca que fica extremamente justo, por exemplo, se fosse uma skinny, quando a gente está de lado, ela marcaria muito. Aqui ela já faz um caimento mais contínuo, né? O que ajuda a não marcar mais essa região. Então, é isso que vocês precisam observar, como que essa peça está vestindo ali na região da barriga. E um ponto legal de observar é que o ponto mais onde você tiver mais volume, o ponto da barriga onde você tiver mais volume, é interessante que a calça fique mais ou menos ali, né? Mas também vale testar, ainda que isso fique com uma cintura um pouco mais baixa, às vezes, se o caimento é bom, você consegue colocar ela mais para cima sem problemas, tá? E usar realmente uma cintura alta. Então, acho que também vale observar como que tá o caimento dessa blusa, né? Então, uma blusa mais soltinha, assim. Mas, claro que tudo a gente tem que ver, não adianta falar da blusa soltinha se, de repente, para a pessoa faz sentido uma blusa justa, sabe? Então, na verdade, é um conjunto que a gente precisa analisar, mas o que eu quero trazer aqui é o caimento, é o tecido junto com a modelagem que não marca demais. E, às vezes, marcaria até em quem não tem barriga, tá? Então, prestem bem atenção quando forem provar, porque às vezes a gente não tem noção ali, né, do corpo de quem tá vestindo e de como aquela calça veste. Por isso que eu acho interessante os vídeos dela, porque ela mostra o antes também. Então a gente tem ideia de como é o corpo e como a peça pode vestir. Então prestem bem atenção também na parte da lingerie, especialmente se você estiver com um tecido mais leve. Licença, posso perguntar uma coisa? Claro. Então, eu fui eu que fiz a pergunta. Eu uso normalmente uma calça reta, que Tá. na cintura ela fica certinha, né? No caso, eu antes era mais magrinha, daí eu acabei engordando, dela fica bem, bem mais certinha agora. E eu tenho a tendência de colocar a blusa por dentro, então imagina, já tá, né, mais certa. Aí coloca a blusa, aí fica bem mais marcado. Vale a pena esperar e dar aquela emagrecida, tá, né, aquela tortura, torturando aquela peça ali no armário, ou vale mais a pena procurar uma peça que se adapte conforme o meu corpo também, porque eu trabalho sentada, então, né, às vezes a gente come alguma coisa que estufa, alguma coisa assim, não dá pra gente sempre estar perfeito, impecável o dia inteiro, né? Aham. Então, é complicado. Olha, vou te dizer que isso até me lembra algumas consultorias que eu já fiz, e que quando chegava uma peça que estava muito assim, não estava mais vestindo bem, muitas vezes a modelagem talvez estava, se a modelagem estava até tão na risca assim, eu já acho que não vale, sabe? Porque acho que a gente tem que considerar, primeiro, vamos ver, como eu não sei como é que tá o restante do teu armário, sabe, Jennifer? Então, assim, não, é que é só essa calça que não tá funcionando, ou é a calça que eu gosto, que é mais soltinha, as outras, elas talvez não estejam tão soltinhas assim, enfim, depende muito de como é que tá o teu armário, para a gente poder avaliar se vai ser interessante esperar ou não. Se você tá com outras opções no momento ou não. Mas, de um modo geral, eu considero que vale sim. Se você gosta de um caimento mais soltinho, valeria já. E se qualquer coisa também futuramente, você pode também, de repente, fazer um ajuste. Pode até ser um ajuste só às vezes, só da cintura, porque talvez a modelagem continue funcionando sendo soltinha. Então, eu acho que, assim, dependendo de como estiver o seu armário, eu acho importante que esteja com opções que deixem se sentindo bem, ainda mais assim, é trabalho, tá usando todo dia, sabe? Tem bastante frequência para usar. Então, eu sou a favor de a gente buscar já essa peça, só que, claro, aí tem que ver o armário como um todo para ver se quantas peças você tem hoje, se quantas vale investir também, né? Se tem uma pretensão ali de ir para um corpo de antes.
Aí eu acho que até não precisa renovar tudo, né? Mas ter o mínimo possível para você se sentir bem é legal. Muito obrigado. Imagina. Agora, mais uma dúvida que tem a ver com o comprimento ideal. Ah, e só para reiterar, então, Jennifer. Então, assim, no fim das contas, a sua dúvida não é tanto. Não é talvez não seja uma cisma com essa parte necessariamente. Seja realmente assim: o corpo mudou e a roupa não acompanhou. Né? Então, às vezes, é muito mais de como a roupa está vestindo do que um problema. Digamos, o problema é a sua roupa e não, talvez, o abdômen. Porque se a roupa estivesse vestindo legal, se estivesse no caimento certo, que você compraria hoje, isso talvez não te incomodaria, né? Então, é um Sim, eu ponto para também pensar. acredito nisso. Tem um short que eu comprei, que dele é um pouquinho maior, ele é um M, antes eu usava um P. Ele fica muito bom em mim, eu me sinto até mais magra. Aí quando eu tento usar algum short antigo P, eu já me sinto, nossa, parece estar apertando, já não tá tão confortável, né? Uhum. Então, que a roupa também tem que acompanhar o processo, né? Sim, e assim, se nesse caso de, tô com umas peças P, umas peças M, o que eu sugiro é, tudo que tira, nem que seja assim, para guardar em outro lugar, mas não deixa visível ali tudo que é P e fica incomodando, fica te lembrando que tem alguma coisa ali que não está servindo, para focar naquelas que você realmente tem que estar servindo, que está legal, que faz se sentir bem. E ali você consegue ver, nossa, eu tô com bastante opção até, acho que eu não preciso comprar mais. Ou não, nossa, o que está servindo bem é muito pouco, então acho que eu preciso colocar um pouco mais de peças aqui para me acompanhar nessa fase agora. E só guarda de verdade as peças P, assim, se quiser fazer uma limpa, né? Só aquelas que você realmente gosta. Porque às vezes ali tem peça que já nem compraria hoje, e aí tá ali guardando, pensando que ela não tá servindo, mas nem queria mais, sabe? Então, eu diria para fazer essa separação, e se já quiser olhar as P's, as menores, para avaliar se ficam ou não, também já daria para fazer isso. Entendi, vou fazer um bazar, então. Isso. E agora, indo para a questão de altura, 1,63, qual seria o comprimento ideal de vestido midi? Comprimentos midi em geral, para não achatar. Eu tenho 1,60 também, então acabo me enquadrando nisso. E, primeiro, vamos lembrar que achatar, ela é uma percepção que envolve muito estilo. É um pouco daquilo que a gente fala nas barrinhas lá do curso, da proporção, né? Quem gosta de mais proporção ou menos proporção. Porque uma pessoa de 1,80 pode se sentir achatada se ela não tiver com a proporção correta, e às vezes uma pessoa de 1,60 que gosta de peças bem mais soltas, pode achar que não se achatou, tá? Então, estilo entra muito nesse quesito. Então, primeiro, lembrem da barrinha, se você precisa de mais proporção ou menos proporção, porque aí isso vai fazer mais diferença. E questão de cintura alta faz muita diferença para isso. Quando a gente tem a cintura um pouco mais para cima, eu até acho. Tinha até ficado com a percepção de que essa segunda foto podia até ser um pouquinho mais aqui, mais ajeitadinho. Mas, basicamente, da primeira foto para a segunda foto, parece um detalhe, mas muitas consultorias que eu já atendi, na hora que a gente está montando looks, muita gente não percebe que deixa mais para baixo do que deveria, do que considera a cintura ali, né? Enfim, quando a gente pensa em colocar a mão na cintura, é mais ou menos ali que a cintura alta pode ficar. E às vezes essa questão de colocar a blusa caidinha para fora também é algo que pode atrapalhar se você deixar ela um pouco mais caidinha do que deveria. Então, isso influencia bastante porque faz com que a nossa perna pareça que começou antes. E isso dá uma alongada no visual como um todo. Então, seria o caso da primeira para a segunda foto. Observem bastante a cintura, a altura da cintura. E para não achatar, não se sentir dessa forma. Segundo ponto, quando a peça tem muito volume, ela pode fazer com que a gente se sinta meio engolida pela peça. Isso já aconteceu comigo, não foi com saia midi, mas é o mesmo caso. Era uma pantalona jeans super ampla para o lado mesmo, e ela, quando eu botei, mesmo ela sendo longa, ela me deu uma sensação de que estava largo demais para minha altura. Então, é um outro ponto para observar, pode acontecer isso com a saia também. Se ela trazer muito volume, ela acaba trazendo volume e não fica com o visual tão alongado. Esses seriam os dois pontos que eu acho que impactam bastante, tá? Mais até do que o comprimento ideal.
Por isso que eu quis trazer esses detalhes. Mas, e é aqui entre essas duas vai ser muito de percepção, tá? Não acho que seja algo super visível pela foto para vocês, mas, de fato, quando é uma peça mais clean, né, mais slim ali, ela consegue alongar um pouquinho mais. Mas não descarto essa opção, às vezes para um estilo, para uma combinação, vai ficar bom também, tá? Vai fazer sentido para alguém. Fora isso, quando a gente pensa em comprimento, o que eu acho que fica melhor é no meio entre o joelho e a canela. Ali, para mim, é um comprimento bem bom para a gente usar, é o que eu gosto de usar. Só para vocês entenderem também, quanto mais curta, um pouco abaixo do joelho, na teoria ela também dá uma alongada, mas eu não gosto muito do efeito. A primeira saia midi que eu usei há muitos anos atrás, eu estranhei, e aí eu deixei logo abaixo do joelho. E hoje eu já não gostaria tanto assim de um comprimento mais curto, tá? Eu prefiro assim, mais ali no meio, dali para cima, diria que entre o joelho e a metade. Entre, né, o joelho e a canela, da metade para cima seria o ideal. É algo para observar. Deixa eu ver o chat. Certo. Então, basicamente, o comprimento que está aqui, acho que é interessante. Preciso usar sapatos mais baixos devido a uma inflamação nos pés. Me vejo desarrumada para trabalhar com sandálias ortopédicas. No final de semana, consigo usar com shorts, saia e vestido. A dificuldade maior é combinar com roupas formais de trabalho, especialmente calça de alfaiataria. As minhas são largas na barra. Às vezes vario com tênis, mas queria ideias para usar sandália ortopédica de forma elegante. Como combinar e que estilo ou modelagem de calça funcionariam melhor nesse caso? Vamos lá. Ou a gente tem dois casos. Ou a gente sobe o nível de formalidade dessa sandália, dentro do possível, ou a gente diminui um pouquinho a formalidade dessa calça, porque as duas peças vão ter que conversar. E esse caso aqui, essa questão de a gente aproximar, isso não vale só para esse caso da sandália ortopédica, vale até para quero usar tênis no meu look de trabalho, enfim, vários casos que a gente vai sentir essa necessidade de aproximar mais as peças, tá? Então, primeiro de tudo, vamos ver a sandália melhor possível. O que a gente pode avaliar? O material dela. Será que ela consegue ser um pouco mais monocromática? Ela pode não ter esse detalhe branco aqui, que acaba tirando um pouco de um ar mais arrumado dela nesse solado. Olhar bastante os materiais aqui, não sei se ele lembra quase algo mais plástico, algo mais simples, então não é tão interessante quanto essa. Aqui também, esse tom aqui do solado, ele acaba ficando bem contrastante. Se ele for preto, fica mais monocromático, fica um pouco melhor. Né? E aqui parece uma textura de couro, né, na parte de cima, então já fica interessante. Então, quanto mais monocromática, menos misturas a gente tiver ali, melhor, e o solado menos esportivo, que passe mais despercebido. Depois de escolhida a melhor sandália possível, a gente segue para calças menos formais. E quais seriam? Deixaria de lado modelos que sejam muito estruturados. Todos os modelos que eu trouxe aqui no exemplo, que eu montei esses looks com aquelas sandálias, seriam modelos que já são ou um pouco mais leves. E quando eu penso em estruturado e muito clássico, seriam ou ela muito durinha no modelo, ou com detalhes muito formais, como, por exemplo, às vezes tem um vinco aqui que deixa ela super alinhada, que é aquela como se fosse uma dobra, assim, que fica no meio, né? Isso faz com que fique mais formal. Então, se você está se sentindo muito formal, tem que diminuir um pouquinho, e a gente faz isso com uma alfaiataria que tem um tecido com mais movimento, com um tecido mais fluido, e eu considero que a barra mais larga é interessante para que a gente dê menos destaque para essa sandália. Já comentei isso também em vídeos sobre tênis para look de trabalho. Quando a gente tem uma calça que esconde mais o sapato, o tênis mesmo, ele ganha menos destaque, então fica mais fácil de levar ele para um ambiente formal. E nesse caso também, apesar de que acabei colocando também algumas calças um pouquinho mais curtas e achei que super funcionou, tá? Fazendo essas combinações. Então, eu diria que esse vai ser o segredo para que essas peças combinem. E aí a gente vai trabalhando nos dois caminhos que tem, encontrando a melhor sandália, mas ajustando um pouco essa calça, que talvez é o que está dando muito contraste e parecendo que o look não está ornando tão bem, né? Por serem duas peças que vão para caminhos diferentes. Confesso que eu adorei ficar montando esses looks e acho que
que é uma forma também de a gente, de repente, fazer outras aulas que possam ter mais exemplos, assim, para ajudar com as dúvidas de vocês, montando os looks ou trazendo, assim, realmente ideias mais práticas que podem inspirar outras também. Mais alguma dúvida? Quem fez as perguntas conseguiu sair satisfeita? Deu para avançar um pouco mais nessas ideias? Há mais alguma dúvida relacionada às perguntas ou dúvidas novas também por aqui? Que bom, fico feliz que gostaram. É, já pensamos, vamos pensar também em uma próxima, vamos ver como é que vai ser né, se vocês vão ter mais dúvidas também. Vamos pensar para ter formas mesmo de incrementar cada vez mais o curso e ajudar vocês nesse processo do armário funcional. Fico muito feliz que vocês gostaram. Obrigada, Monique, Jennifer, Paula. Já vou parar a apresentação aqui. A gravação, aliás.